Boa noite aos que vão ter acesso depois a esse vídeo também. Quero explicar aos irmãos que não vieram ontem, que nessa semana, nós vamos fazer um vídeo falando dos 5 pontos do calvinismo. Tá? Então, ontem falamos da total depravação e hoje vamos falar da eleição incondicional. Tá? E depois, irmãos, vai ser colocado no canal, no YouTube, para que possamos ter até sexta-feira os 5 pontos, e na semana que vem eu vou enviar um link pelo Google Forms para quem quiser preencher um formulário, preencher um questionário sobre os 5 pontos do calvinismo. Então vamos tentar aproveitar as semanas de oração para estudo também teológico, tá bom, queridos? Vamos tentar otimizar esse tempo. Muito bem, hoje então vamos falar da eleição incondicional. Queridos, os 5 pontos do calvinismo surgiu cerca de 100 anos depois de Calvino, e foi um documento apologético da defesa da fé, visto que os documentos dos remonstrantes tinham 5 pontos, por isso 5 pontos do calvinismo. Então, primeiro, para começar, o que nós podemos destacar? Quando fala dos 5 pontos do calvinismo, parece que foi João Calvino que escreveu os 5 pontos. Não foi, surgiu só depois. E os 5 pontos do calvinismo, nós podemos falar que ele é uma reação apologética, né? O próprio Calvino disse, irmãos, 100 anos antes, a seguinte frase: o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. Olha só, essa é uma frase de João Calvino. Então, às vezes, nós achamos interessante, e por vezes, por causa desse politicamente correto, nós olhamos as pessoas ofenderem a palavra de Deus, ofenderem o Cristo, ofenderem o Evangelho, e não é que você vai belicamente lutar contra as pessoas, não é nesse sentido que eu estou falando, mas você tem que defender a sua fé. Nós chamamos isso de apologética. Então, os 5 pontos do calvinismo é um movimento apologético. Ele não existiria, se os alunos de James Arminius ou Jacó Arminius não tivessem criado um documento chamado remonstrância, que é a mesma coisa de protesto, né? E é interessante que dá até fazer, é um falso cognato, né? Podemos até pensar, eles queriam remostrar a fé, só para não se esquecer, eles queriam mostrar novamente as ideias e queriam recolocar as doutrinas elementares da salvação. O calvinismo, irmãos, o pensamento calvinista, ele não é o resumo dele, os 5 pontos. Mas esses 5 pontos do calvinismo, ele trata da doutrina da salvação. Nós chamamos de soteriologia, doutrina da salvação. Queridos, ensinar as doutrinas da graça é uma reação natural de crentes zelosos e biblistas coerentes defendendo a sua fé genuína em Jesus. Então, quando uma pessoa vira e fala assim para você: não, eu estou lutando para ir para o céu. Não, mas eu estou fazendo por onde? Faça por onde aqui na terra. Faça por onde trabalhar bem para receber o seu salário e ser digno do seu salário, né? Faça por onde ser um bom marido, faça por onde ser uma boa esposa, faça por onde ser um bom filho. Mas você não tem que fazer por onde para ir para o céu, porque você não tem condições disso. Então, queridos, esses 5 pontos do calvinismo, ele foi elaborado em Dordrecht, na Holanda, de 1618 a 1619. Cerca de 6 meses, reunidos em 154 sessões, contando com 84 representantes. Surgiram, então, os cânones de Dort, e que dão origem aos 5 pontos do calvinismo, para combater o documento dos remonstrantes, que significa protesto. Bom, então quais seriam os 5 pontos do calvinismo? E como eu disse ontem, irmãos, é importante, eu até gosto mais dessa nomenclatura, as doutrinas da graça. Porque quando você fala dos 5 pontos do calvinismo, parece que é só do João Calvino, parece que é só dos calvinistas. Mas quando você fala as doutrinas da graça, o que você entende? É que, olhando para a Bíblia, nós, estudando a Bíblia, encontramos esse todo coerente, falando de graça. Então, vamos ver se nós lembramos aí, novamente, todos os dias eu vou voltar. O acróstico, né? Normalmente é conhecido mundialmente como tulipe, e por isso que aquela flor tulipa ficou como símbolo dos protestantes, mas nós vamos aportuguesar, chamando de telipe. Então, para nós gravarmos. Então, qual que é o primeiro ponto do calvinismo? Total depravação. E o segundo?
Eleição incondicional, não é condicional. Porque com alguma palavrinha, né? É ali como que vem antes, um prefixo, ele pode atrapalhar tudo, né? É incondicional, não é condicional. Eleição incondicional. E depois, limitada expiação. E depois, irresistível graça. E por último, perseverança dos santos. Alguns gostam de chamar a irresistível graça de chamado irresistível, para ficar mais claro no que se trata, né? Mas dentro do acróstico é a irresistível graça. Até eu vi o Augusto Nicodemos, dei uma olhada em várias pregações, desde segunda-feira tenho visto esses irmãos que são nossas referências, né? E uma das pregações do Augusto falando disso, ele fala assim que a tulipa é a flor que representa os protestantes, por causa do acróstico, né? Telipe ou tulipe. E aí ele falou assim, a flor que representa os arminianos é uma margarida. Aí ele falou, por quê? Porque é bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Ou seja, uma hora Deus te quer, uma hora você perde a salvação. Uma hora você está salvo, outra hora você não está salvo. É claro que nós fazemos essa brincadeira, mas nós temos um bom relacionamento com os nossos irmãos arminianos, né? Que, diga-se de passagem, são a maioria no Brasil. Bom, pelo menos de denominação, né? Hoje dentro das denominações já tem igrejas que são... A denominação ela é arminiana, mas os crentes já são reformados, né? São calvinistas. Bom, então, queridos, nós vamos falar hoje da eleição incondicional. O que significa isso? Olha o que os arminianos diziam. Que a eleição ela era condicionada ou condicional. Ou seja, acreditava-se que Deus elegeu aqueles que Ele pré-conheceu, sabendo que aceitaria a sua salvação. De modo que o pré-conhecimento de Deus estava baseado na condição estabelecida pelo homem. Então, qual que é o pensamento do arminianismo com relação à eleição? A eleição para a salvação. É que Deus conhecendo o futuro, Ele pensava assim, olha que bonitinho, aquela pessoa tão bonitinha, ela nasceu, e quando ela tiver 27 anos, ela vai abrir o coração para mim, então eu já vou elegê-la. É como se uma pessoa pegasse um livro, né, e lesse o livro inteirinho, e depois conversasse, fizesse uma peça sobre esse livro. Né? Tem um livro, até virou filme também, O Quarto Sábio, fizemos o teatro dele. Então a pessoa pega um livro, se apropria do livro, lê o livro e depois faz uma interpretação do livro. Ou seja, eu sei o que vai acontecer, por isso que em tal capítulo vai acontecer tal coisa. Nessa questão, ele também coloca que a salvação ela é baseada em alguma ação do ser humano. O ser humano ele vai agir para a sua salvação. Então, o que o Arminius acreditava? É que é 50%, 50%. Era uma sociedade. Deus fazia assim. Quando Ele ia salvar alguém, Ele levava até o meio do caminho. Ou Ele vinha até o meio do caminho e o ser humano precisava vir até o meio do caminho. Então, essa é a eleição condicionada ou condicional que os arminianos creem. Mas o que o calvinismo crê? No que nós baseamos? O calvinismo sustenta que o pré-conhecimento de Deus está baseado no seu propósito ou no plano do próprio Deus, de modo que a eleição não está baseada em alguma condição imaginária, inventada pelo homem, mas resulta da livre vontade do Criador, à parte de qualquer obra de fé ou espiritualidade do homem morto, de fé do homem espiritualmente morto. Desculpa, vou voltar à frase que eu confundi um pouco. O calvinismo sustenta que o pré-conhecimento de Deus está baseado no propósito ou no plano de Deus, de modo que a eleição não está baseada em alguma condição imaginária inventada pelo homem, mas resulta da livre vontade do Criador, à parte de qualquer obra de fé do homem espiritualmente morto. Então, o ser humano, ele não tem condições, e por isso que a eleição ela é incondicional. Deus, ele tem o seu pré-conhecimento, como Pedro diz, mas o pré-conhecimento de Deus é porque Ele mesmo estabeleceu. Vamos voltar para a história do livro? Pensemos que a pessoa que pegou o livro e depois fez uma dramatização é a autora do livro. Ele que escreveu o livro. Então, se você chegar para uma pessoa que escreveu uma obra e perguntar o que vai acontecer no capítulo 10 desse livro,
Ele vai dizer, vai acontecer isso, mas como que você sabe? Você tem pré-conhecimento? Sim, porque fui eu que escrevi a obra. Então, queridos, é necessário que a gente compreenda que a eleição, ela não está condicionada a absolutamente nada. Olha só, irmãos, não há nenhum pré-requisito ou etapa positiva para o ser humano completar, para que assim seja salvo. A eleição para a vida eterna não está condicionada a boas obras ou a abstinências. Irmãos, isso traz uma paz para o nosso coração. E olha só, o Agostinho de Hipona, ele já teve que brigar e discutir, né, com o pensamento do pelagianismo, na época. Depois, Martinho Lutero, né, teve também que bater de frente com Erasmo de Roterdã. E agora, os calvinistas, os reformados, bater de frente com os remonstrantes, com os alunos, né? Agora já era briga de alunos. Eram os alunos de João Calvino contra que eu digo ideologicamente, né? Contra os alunos de James ou Jacob Arminius. Bom, a eleição para a vida eterna, ela repousa na soberana, misteriosa e graciosa vontade de Deus. Por que eu digo que é soberana, misteriosa e graciosa? Porque Deus é o gerente e o agente de tudo. Ela é misteriosa porque, irmãos, nós cantamos um dos nossos hinos do hinário, eu não sei porquê, de Deus o amor a mim se revelou. Lembra? Eu não sei. Você sabe por quê? Você sabe por que você hoje está sentado nesse lugar aqui? Você está ouvindo essa mensagem com o seu coração feliz por saber que faz parte da sua história? Eu não sei por quê. Eu e por que não outro. Então ela é uma eleição misteriosa. Ela também é graciosa, porque nos liberta, nos livra. Vamos lá para Romanos. Vamos para Romanos, no capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos de 13 Romanos capítulo 9. Vamos ver do versículo 11 até o versículo 13. Todos nós, todos juntos. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Perceberam? Aqui já está deixando claro, eles não eram gêmeos nascidos, ou seja, não tinha nenhum pré-requisito, não tinha nenhuma condição, antes deles praticarem qualquer coisa, bem ou mal, e se colocarmos na balança, o Esaú praticou menos mal do que o Jacó, e ele amou a um e aborreceu de outro, para mostrar para nós, irmãos, que a eleição, ela é incondicional. Incondicional. Bom, continuando. A eleição incondicional alcançou homens, mulheres com tais pecados que, se dependesse de algum pré-requisito, jamais seriam eleitos. Um exemplo que eu acabei de mencionar. Jacó, Moisés, Davi, Paulo, e aí você pode acrescentar o seu nome aí. Amém? Se dependesse do seu pré-requisito, você seria eleito para a salvação eterna em Jesus? Contudo, a doutrina da eleição incondicional não existe para utilizar como uma vara de medir as pessoas, mas é uma doutrina que deve ser o deleite dos eleitos. Irmãos, essa mensagem é para os eleitos. Essa mensagem é para alcançar o coração dos eleitos. Pensemos numa pessoa que que fala um idioma totalmente estranho ao nosso. E tudo que falarmos para ele será estranho. Não é verdade? Tudo que falarmos será estranho. Mas se você chamar um intérprete, ele vai falar e aquela pessoa vai entender. Irmãos, essa mensagem, ela vai soar estranho para os ouvidos daqueles que não foram eleitos, ou daqueles que, sendo eleitos, ainda não chegou ao pleno conhecimento de Cristo. Vão achar estranho,
Vão achar que é uma conversa de religião. Mas aqueles que foram acolhidos, que o Espírito Santo abriu o entendimento, está compreendendo claramente tudo isso que nós estamos falando. Queridos, ela existe para confortar e trazer segurança ao nosso coração. Deus usou de misericórdia para conosco, e isso é revelado pelo próprio Espírito Santo, como diz em Romanos 8, 16 ao 18. Vamos ler, queridos, Romanos 8, 16 até o 17. 8, 16 e 17. Vamos ler todos juntos. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Percebem, queridos? A palavra está mostrando para nós que o próprio Espírito Santo segreda. E aí me faz lembrar de outro hino do nosso cenário. Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com temor. Segreda ao meu ouvido. Tu tens um Salvador. A eleição incondicional, ela alcança o coração das pessoas. E ela fala ao coração das criancinhas, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos anciãos. Por isso que nós, quando vemos uma criança que está firme no Evangelho, ela já é tão convicta quanto um teólogo bem formado em mestrados e doutorados. É a convicção de uma pessoa que nunca leu um trecho da Bíblia por ser analfabeta. Quando ela conhece a doutrina da graça, a sua convicção espiritual é tão potente quanto aqueles que se assentaram das melhores cátedras de um seminário. Quando aqueles que tiveram a melhor influência e foi influenciado pelos melhores pregadores numa igreja local. Porque é o Espírito Santo que faz esse trabalho, irmãos. É o Espírito de Deus que faz esse trabalho. Deus decidiu, e a sua decisão é justa, e Ele fez vasos de honra e vasos de desonra. Que bom que é assim, pois se dependesse das nossas ações, o que nos restaria era o inferno. Veja o que diz em Romanos também, no capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Versículos 16 até o 18. Vamos ler todos juntos. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem Ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Irmãos, esse texto está mostrando que a misericórdia de Deus é misteriosa. Nós olhamos às vezes e falamos: meu Deus, por que tem que ser assim? Você precisa perguntar diferente. Fala: meu Deus, porque eu? Obrigado por ser a mim, a minha família. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Contudo, nós não podemos pensar que Deus elegeu uma parte para o céu e uma parte para o inferno, como muitos reformados acreditam também. É o direito deles pensarem assim. Até por uma questão que está na prateleira da filosofia teológica e nem da teologia prática, que é o tal do supralapsariano e infralapsariano. Mas esse é um assunto para uma outra conversa. Mas isso não te impede de pesquisar depois de ouvir esses dois termos. Na verdade, todos os humanos estavam condenados ao inferno. E a graça salvadora elegeu, sem nenhum pré-requisito, os que são salvos. De modo que, se Deus não elegesse ninguém para a salvação, Ele ainda seria um Deus justo. Vamos para Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Todos nós, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Queridos, antes do mundo existir, Deus já tinha elegido o seu povo. E esses que Ele elegeu no tempo certo, se tiver sua cognição preservada, essa eleição é tão eficaz que a morte ou um infante ou uma privação cognitiva desse eleito não pode anular ou impedir essa eleição, pois é uma eleição incondicional. Louvemos a Deus por essa bendita palavra que se encontra nas Escrituras, que está patente a todos nós e que nós podemos experimentar. Pense ao reverso, pense diferente e você se defrontará com um grande muro existencial que se chama pecado. Se dependesse de alguma condição, nenhum de nós estaríamos nos braços de Deus. Se dependesse de alguma condição, de alguma ação nossa, nós não conseguiríamos. Por quê? Por causa do primeiro ponto, que é total depravação. Morto não anda, morto não fala, morto é morto. Espiritualmente estávamos mortos e Ele nos ressuscitou. Por isso, queridos, não queira provocar a conversão de ninguém. Não queira fazer conversões artificial. Não queira provocar os seus filhos, provocar os seus colegas, para que eles se convertam colocando uma música apaixonante. Muitas liturgias nas igrejas, elas estão voltadas mais para essa questão. Olha, se nós dermos uma força para o Espírito Santo, se nós apagarmos as luzes, deixar um lugar penumbrado e colocar músicas com notas menores, as pessoas vão se converter. Se nós ameaçarmos ela com o inferno, elas vão se converter. Se nós falarmos para ela que se elas frequentarem direitinho a igreja e derem um dízimo, elas vão se converter. Não queira provocar conversões artificiais. Saiba de uma coisa, que o Espírito Santo ele vai abrir o entendimento da pessoa no momento certo, na hora certa. E louve a Deus, porque um dia Ele abriu o seu entendimento para que você conhecesse a Cristo. Que Deus abençoe a nossa vida, irmãos. Que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe o seu coração. Se alegre, se deleite nesse ponto da doutrina da graça. Eleição incondicional. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E Ele teve misericórdia de nós. Deus abençoe, irmãos.